Estamos começando uma nova jornada de amor. Conte pra gente de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever e fazer parte da nossa família. Agora, fique com a gente. A história começa. O saguão principal da Sterling Celestial parecia um cenário criado para pessoas que atravessavam a vida com confiança absoluta. O teto se erguia imponente, com lustres de cristal pendendo como uma galáxia derramada para baixo, espalhando a luz em fragmentos cintilantes sobre o piso de mármore e marfim. O ar trazia a mistura de lírios e madeira de cedro, um perfume caro que fazia pensar em encontros luxuosos, apertos de mão frios e firmes e promessas ditas com um sorriso nos lábios, mas não nos olhos. Ali, sapatos de couro ecoavam em passos precisos, como o tic-tac de um relógio. Ali, todos pareciam pertencer àquele lugar. Mia não. Ela segurava 2 caixas de confeitaria contra o peito, a fita pressionando levemente suas palmas, como se quisesse lembrá-la de que ainda estava na realidade, não naquele sonho de luxo. Dentro, havia macarons de lavanda, macios como seda, e tortinhas de framboesa cobertas por um brilho intenso de chocolate amargo. Cada doce havia passado por suas mãos, ajustado com cuidado, tratado como uma obra de arte que respirava no ritmo do seu próprio coração. Eram apenas 2 caixas, mas pesavam como um mês de aluguel, como 2 semanas de mercado, como as palavras "não estrague isso", presas na sua garganta desde o momento em que saiu da cozinha. "Passe pelo saguão principal", dissera o sous-chefe, apressado, apontando para as grandes portas. "O corredor de serviço está fechado. Estão consertando o encanamento. Só hoje. Só hoje." A frase parecia inofensiva, mas para Mia, só hoje, era muitas vezes a forma que a vida encontrava de empurrá-la de volta para tudo aquilo de que ela havia lutado tanto para escapar. Ela ajustou a alça da bolsa e puxou a manga do cardigan para esconder o leve traço de flores ainda preso ao pulso. Vestia um vestido simples, cor de creme, tênis brancos um pouco gastos, cabelos castanhos presos com cuidado. Tentava parecer organizada, discreta, correta, uma trabalhadora séria, alguém que não incomodava, que não ocupava espaço demais. Manteve os olhos fixos no conjunto de elevadores à distância, cujas portas de aço polido refletiam todo o saguão como um enorme espelho. Mia começou a contar os passos em silêncio, como um ritual para se acalmar. 23 passos até os elevadores. Apenas 23. Ela já havia sobrevivido a dias piores, já enfrentara cozinhas escaldantes, o suor colando nas costas, as mãos ardendo de tanto lidar com fornos, e mesmo assim repetira para si mesma: mais uma fornada, mais um dia, mais um passo, 12, 13, 14. Mia. A voz não era alta, não precisava ser. Cortou o espaço como uma agulha, atingindo exatamente o ponto que ela tentava esconder há tanto tempo. Mia parou de repente como se o mármore sob seus pés tivesse ficado ainda mais frio. Não se virou. Não porque não tivesse ouvido, mas porque, se virasse, temia encontrar aquele olhar. Olhos capazes de ser doces como mel quando queria e afiados como lâminas quando era contrariado. "Mia, você está mesmo fingindo que não me ouviu?" O coração dela se apertou. Uma parte queria sair correndo imediatamente. Outra, a parte que aprendera cedo demais a não causar uma cena, queria ficar ali, respirar fundo e dizer algo normal, adulto. A armadilha sempre começava com o normal. Mia engoliu em seco, apertando ainda mais as caixas contra o corpo. "Evan, eu estou trabalhando." As palavras saíram, mas sua voz soou fina, frágil, e ela odiou isso. Odiou como aquilo a fazia se sentir de volta à garota que fora um dia, aquela que media cada sílaba para não desagradar ninguém. Evan deu um passo à frente. O perfume dele chegou antes da sombra. Doce, intenso, levemente agressivo. Um cheiro que parecia dizer: "Eu sou caro." Ele vestia um terno azul marinho perfeitamente ajustado, quase feito sob medida para o próprio ego. O cabelo loiro estava penteado para trás com precisão, e o sorriso impecável repousava em seu rosto como uma máscara.
O seu desaparecimento me fez parecer mal, disse Evan, como se estivesse apontando um fato óbvio. Como se parecer mal fosse um crime maior do que sufocar alguém dentro de um relacionamento. Você sabe o que estão dizendo? Acham que foi você quem terminou comigo. Acham que eu fui deixado. Mia piscou. Por um instante foi como ouvir uma gravação antiga. A mesma entonação. As mesmas acusações disfarçadas de orgulho ferido. Você me faz parecer um idiota. Você não me respeita. Você me deve uma explicação. Tudo sempre começava do mesmo jeito. A ideia de que ela era responsável por manter a imagem dele intacta diante do mundo. Mia inspirou fundo e contou a respiração, como aprendera na aula de defesa pessoal depois que foi embora. Inspirar por 4 tempos, segurar por 2, soltar por 6. Cada fôlego era uma âncora puxando-a de volta para o presente. Evan, disse devagar, forçando firmeza na voz. Eu já deixei claro. Não quero te ver. Estou trabalhando. Preciso entregar essas encomendas. Ele soltou uma risada baixa, condescendente, como se ela tivesse dito algo ingênuo. Você sempre usa o trabalho como desculpa para se esconder. Então ele se aproximou. Perto demais. Só uma bebida. Meia hora. Eu preciso de um encerramento. A palavra encerramento, na boca de Evan, soava como direito adquirido, como um ingresso que ele acreditava ter comprado por 2 anos ao lado dela. Mas Mia sabia a verdade. Aquilo nunca terminaria em meia hora. Viraria 1 hora, depois 2, depois vamos jantar, depois você sente minha falta, até que ela começasse a se perguntar, estou sendo fria demais? Estou exagerando? E então encolheria de novo, cada vez menor, até caber perfeitamente na caixa em que ele sempre quis mantê-la. Mia deu um passo para trás. Evan estendeu a mão e segurou seu pulso. O toque não foi forte, não machucou, mas fez o corpo inteiro de Mia gelar, como uma lembrança despertando do fundo da água. Ela se lembrou das vezes em que ele segurava sua mão para guiá-la, quando na verdade era para controlar, do aperto sutil sempre que ela dizia algo que ele não aprovava, da sensação de ser conduzida sem nunca ouvir a pergunta: Você quer isso? Ela olhou para a mão dele em seu pulso, depois levantou o rosto e encarou Evan nos olhos. Solta. 2 palavras, curtas, cortantes. Sua voz não tremia mais, e Mia soube que naquele exato momento, Evan sentiu o que mais odiava. Ela não era mais alguém que ele pudesse moldar. O sorriso dele se quebrou. A máscara de educação rachou. Você vai fazer uma cena aqui? Disse irritado. No meio do hotel? Solta! Mia repetiu, agora mais forte. Ela girou o pulso no movimento exato que havia praticado tantas vezes. Um estalo breve de dor cortou o ar. A mão dele escorregou. Por um segundo, o saguão continuou perfeito. Pessoas passando, funcionários sorrindo, o mundo seguindo como se nada tivesse acontecido. Mas para Mia, tudo se reduziu a uma única linha reta levando aos elevadores, e ao som dos sapatos de Evan começando a persegui-la. Ela não disse mais nada. Nenhuma explicação. Nenhum pedido de permissão. Ela correu. Os tênis rangiam no mármore, sons pequenos e desajeitados, como uma confissão de que ela não pertencia àquele lugar. Mas Mia já não se importava. Apertou as caixas contra o peito como se estivesse segurando a si mesma, como se estivesse protegendo o sonho frágil que construiu entre noites sem dormir e dias arrancados à força. 10 passos, 9, 8. Mia, para! Ela bateu no botão do elevador 1, 2, 3 vezes, como se a urgência pudesse convencer a máquina a ter misericórdia. No reflexo das portas, viu uma garota de olhos arregalados, cabelos levemente bagunçados, um discreto traço de açúcar em pó ainda no ombro. Parecia alguém que tinha saído do mundo real e colidido com um cenário falso. Os passos de Evan estavam perto demais. Perto demais. Então, o elevador soou, suave como uma salvação. As portas se abriram. Mia se lançou para dentro, sem olhar para trás. O corpo dela colidiu com algo sólido, quente, imóvel, como uma parede. As 2 caixas de confeitaria escaparam de suas mãos.
Naquele instante, Mia teve certeza de que tudo iria se despedaçar. Macarons esmagados, tortinhas viradas, contrato perdido, dinheiro perdido, seu sonho espalhado pelo chão. Mas duas mãos se moveram rápido demais para serem acompanhadas. Dedos longos e firmes agarraram as duas caixas com precisão absoluta, como se estivessem protegendo um segredo. Nenhuma queda, nenhum impacto. Nada se quebrou. Mia congelou. Então levantou o olhar. O homem à sua frente era alto, de ombros largos, vestindo um terno grafite tão bem ajustado que denunciava seu valor sem esforço. Mas não foi o preço do terno que lhe roubou o fôlego. Foi a forma como ele se mantinha ali, calmo, enraizado, como se o mundo pudesse desabar ao redor, e ainda assim ele permanecesse inabalável. Seus olhos eram escuros e profundos, não invasivos, não curiosos de forma vulgar. Apenas uma presença silenciosa e firme que tornava o ar mais denso, como se Mia tivesse entrado em um espaço de segurança construído unicamente a partir da compostura dele. Ela ainda nem tinha conseguido pedir desculpa quando a voz de Evan cortou o ar do lado de fora do elevador. Mia. Evan avançou, a mão se estendendo pela fresta das portas que começavam a se fechar. O estranho não se apressou, não gritou, não fez espetáculo. Apenas se moveu um pouco, posicionando-se à frente das portas como uma decisão silenciosa. Mia viu quando ele ergueu a mão e pressionou o botão de fechar com o polegar, com a tranquilidade fria de alguém acostumado a dar ordens, e vê-las serem obedecidas. As portas deslizaram. Evan tentou forçar a entrada, mas a abertura foi diminuindo, diminuindo, até que o sorriso controlado em seu rosto se transformou em uma faixa de frustração impotente do outro lado do aço. As portas se fecharam com um som suave. O elevador começou a subir. E pela primeira vez em meses, Mia percebeu que estava respirando. Não a respiração desesperada de quem foge, mas a respiração de alguém que acabou de se soltar da mão que queria arrastá-la de volta para a escuridão. Ela se apoiou na parede do elevador, o peito subindo e descendo com força. As caixas de confeitaria, ainda perfeitamente intactas, estavam nas mãos do estranho. Ele olhou para Mia, os olhos ainda profundos e firmes, e então devolveu as caixas a ela com um cuidado quase solene, como se estivesse devolvendo algo precioso à vida. "Você está bem?" perguntou. A voz era baixa, clara, sem uma palavra a mais do que o necessário. Mia abriu a boca para responder e naquele instante percebeu algo novo. Seu coração não batia apenas pelo medo. Havia outra coisa ali, estranha, quente, viva. Uma sensação confusa, poderosa. Ser protegida sem ser possuída. As portas estavam fechadas. Evan ficara lá embaixo. Dentro do elevador havia apenas Mia, o ritmo acelerado do próprio coração e o homem cujas mãos tinham acabado de salvar seu sonho de se partir em pedaços. O elevador deu um leve solavanco e então subiu com suavidade tão perfeita que não fosse o discreto ding do painel, Mia poderia acreditar que ainda estava parada, suspensa no próprio pânico. O espaço fechado pareceu ganhar contornos nítidos demais. O aroma metálico frio misturava-se a um traço de perfume sofisticado vindo do homem à sua frente. A luz branca refletia nas paredes de aço como uma névoa fina. Mia se recostou na parede, apertando as duas caixas contra o peito, como se segurasse um fragmento intacto da própria vida. Sua respiração era irregular, curta, como se o corpo tivesse corrido uma distância maior do que suas pernas jamais permitiriam. Nos ouvidos, a voz de Evan ainda ecoava, chamando seu nome. Um nome que agora soava como um laço apertando. Ela baixou a cabeça, tentando esconder o tremor nos dedos. Não chore. Não faça uma cena. Não deixe ninguém ver você se quebrando. Em momentos assim, Mia já estava acostumada a ser pressionada por perguntas. O que aconteceu? Quem era aquele homem? O que você fez para alguém correr atrás de você daquele jeito? Uma pergunta que muitas vezes transformava medo em interrogatório. Mas aquele homem não fez isso. Ele disse apenas uma coisa:
muito suavemente, como se estivesse colocando um cobertor sobre os ombros dela em uma noite fria. Você está bem? Eu estou aqui. Só respira. A voz dele era baixa e firme, sem pressa, sem curiosidade excessiva. Não havia pena, nem superioridade, apenas um ponto de apoio, uma permissão silenciosa para que ela existisse em sua fragilidade sem ser julgada. Mia engoliu em seco. A garganta ardia, como se tivesse respirado fumaça. Eu sinto muito, deixou escapar, odiando a si mesma no mesmo instante. Por que estava pedindo desculpas? Por sentir medo? Por correr? Por sobreviver? Ela ergueu os olhos rapidamente. O homem permanecia ereto, tranquilo, como se o mundo lá fora simplesmente não existisse. O terno grafite assentava perfeitamente em seus ombros largos. Um discreto pedaço do punho da camisa aparecia no pulso, limpo, simples, trazendo um leve aroma de sabonete e madeira quente. Seus olhos eram escuros e profundos, mas não frios. Eram como um lago tão calmo que dava vontade de tocar a superfície e confiar que não iria te puxar para baixo. Ele segurava as duas caixas de confeitaria não como algo temporário, mas com as duas mãos, cuidadoso, deliberado, como se pudessem se quebrar ao menor descuido. Estendeu-as em direção a Mia devagar, como quem devolve algo valioso. São suas, disse apenas isso. Mia pegou as caixas, os dedos roçando o papelão frio. Uma sensação estranha se espalhou pelas palmas. Não foi um choque, nem impulso. Foi algo mais profundo, mais raro. Respeito. Nos olhos dele, ela não era uma garota causando problema. Não era alguém sendo perseguida. Era uma pessoa segurando seu trabalho, seus sonhos e o direito de estar segura. O elevador continuou subindo. O número no painel avançou mais um andar. Apenas um andar. Um trecho curto de uma vida inteira. Mas para Mia, parecia que um pequeno pedaço de céu tinha se aberto, o suficiente para respirar com mais profundidade. Ela apertou as caixas contra o peito e encontrou a própria voz. Obrigada. Ele fez um leve aceno de cabeça, sem desviar o olhar. Não precisa agradecer. Só respira. E Mia respirou. Pela primeira vez, respirou como alguém que não precisava de permissão para estar em paz. O elevador seguia suave, quase como uma promessa, até deixar de ser. Um solavanco seco ecoou no interior do poço, como se alguém tivesse puxado um cabo de metal com força. O chão tremeu. Antes que Mia conseguisse entender o que estava acontecendo, as luzes do teto piscaram uma vez, duas, e então caíram no brilho fraco do modo de emergência. Um amarelo turvo, cansado, como uma tarde que se recusava a acabar. O número no painel congelou. Silêncio. Um silêncio tão absoluto que Mia conseguia ouvir o próprio coração batendo contra as costelas, como alguém batendo por dentro, pedindo saída. Não. Hoje não. Por favor, não hoje. O pânico subiu rápido como uma maré. A boca ficou seca, as mãos geladas. Ela encarou o painel como se fosse superstição, como se olhar por tempo suficiente pudesse fazê-lo voltar a se mover por pena. A gente... ficou preso? A voz saiu fina, quebrada como papel molhado. Mia recuou até sentir o ombro tocar a parede fria de aço. O espaço pareceu encolher. Por um segundo, ela não estava mais em um elevador. Estava de volta aos dias antigos. Dias em que toda a porta parecia trancada. Em que as palavras de Evan viravam paredes. Em que ela era mantida no lugar por frases como: "Você está exagerando. É sensível demais. Eu só faço isso porque me importo." Uma caixa fechada, uma caixa sem saída. Ela abraçou as caixas de confeitaria contra o peito como se fossem um colete salva-vidas. Noah não se apressou. Não mandou que ela se acalmasse como uma ordem. Apenas se deslocou um pouco para o lado, o suficiente para dar espaço. Espaço de verdade. Depois olhou para ela com olhos que não empurravam, não puxavam, não exigiam atenção. "Olha para mim um segundo", disse a voz mais baixa, mais suave, como o vento passando por cortinas. "Está tudo bem." "Me siga", disse ele.
Mia tentou erguer o olhar. Noah levantou a mão até a altura do peito, palma aberta, sem tocá-la, apenas um sinal silencioso. Inspirar por 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Mia seguiu, a respiração tremendo como um pássaro recém-liberto da gaiola. Segurar por 2. Ela segurou. Soltar por 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um calor suave começou a voltar aos seus pulmões. O pânico não desapareceu completamente, mas recuou, como um animal encolhendo-se diante da luz. Noah não parou. Inspirar. Mia se apoiou na contagem dele como quem segura um corrimão em uma escada tomada pelo vento. E percebeu algo estranho. Ele não a guiava como médico lidando com uma emergência, mas como alguém acalmando uma criatura ferida. Paciente, cuidadoso para não assustar, sem desperdiçar palavras. Quando a respiração de Mia se estabilizou um pouco, Noah se virou para o painel de controle. Pressionou o botão de chamada de emergência. Testou outros. Sem sinal. Pegou o telefone. A tela acendeu e apagou novamente. Apenas uma linha. Sem serviço. Ele soltou um suspiro curto. Não de pânico, mas de aceitação. Como alguém acostumado a lidar com situações que fogem do plano. Olhou para Mia. Pode ser alguns minutos. Pode demorar um pouco mais. Quanto? Mia perguntou, odiando que a própria voz ainda tremesse. Noah deu um pequeno encolher de ombros, como se não quisesse que a resposta pesasse sobre ela. Depende do sistema. Mas eu estou aqui. Aquelas últimas 3 palavras caíram no espaço como uma nova trava, fechando a porta para o medo. Só um pouco. Mia sentiu de repente vergonha de ter invadido o elevador como um furacão. De ter arrastado um estranho para o próprio caos. Da respiração que ainda estava tão exposta. Intimidade demais. Privacidade demais. Como se tivesse permitido que alguém visse o quão perto estava de se quebrar. Desculpe, disse novamente, mais rápido desta vez, tentando encobrir a vulnerabilidade. Eu te incomodei. Noah a estudou por um instante. Depois, seus olhos caíram sobre as 2 caixas de confeitaria que Mia segurava. Como se entendesse que ela precisava de algo normal para se agarrar, ele mudou a conversa com uma naturalidade quase impossível. O que você tem aí? Perguntou, inclinando o queixo em direção às caixas. Mia piscou. Nessas caixas? Sim. Noah encostou-se na parede do elevador, relaxado o suficiente para que Mia não se sentisse encurralada. Você está segurando elas como um tesouro. Um canto da boca de Mia se ergueu, quase sem perceber. Estranho. Uma provocação suave, mas sem zombaria. Uma frase que via o que ela valorizava, em vez de vê-la se desfazendo. Mia engoliu. Macarons de lavanda e tortinhas de framboesa. Também tem muitos bolos de ópera. Ela ouviu a própria voz suavizar ao falar das sobremesas, como se nomear manteiga, açúcar e farinha tornasse o mundo menos afiado. Noah observava atentamente. Lavanda? Sério? Mia confirmou com um aceno e acrescentou quase sem pensar, deslizando do medo para um terreno seguro. Minha avó cultivava lavanda em um pequeno jardim, ainda a seco do jeito que ela me ensinou. Nada de aromatizantes artificiais. A voz dela caiu na palavra avó, e um pequeno aperto de saudade picou como uma agulha. Ela olhou para as caixas, o polegar passando sobre a fita. Ela faleceu há 3 anos, mas ainda tem o seu caderno de receitas, a caligrafia inclinada, como se estivesse sempre correndo para viver um dia inteiro. Noah não interrompeu. Não tentou apressar um "eu entendo" quando não podia. Ele apenas ouviu. Quando Mia levantou o olhar, percebeu que sua expressão havia realmente suavizado. Um calor silencioso por baixo da compostura, como uma pequena lâmpada acesa em um quarto escuro. Então você assa por ela? Perguntou Noah. Mia balançou a cabeça, depois assentiu. Por mim, mas também por ela. Ela soltou uma risada baixa, instável, mas genuína. Ela costumava dizer: você não cozinha para agradar ninguém. Cozinha para se lembrar de que consegue criar algo belo. Noah olhou para Mia como se aquelas palavras tivessem tocado algo profundo dentro dele.
Ele permaneceu em silêncio por um instante. Depois perguntou, a voz leve, como se não quisesse quebrar o que Mia acabara de revelar. Qual é o seu sonho? Mia encostou a testa na parede do elevador por um segundo, reunindo coragem. Uma padaria pequena, nada sofisticado, apenas acolhedora, com janelas grandes que deixem o sol entrar, um cantinho onde crianças possam ler e o cheiro de manteiga toda manhã, ela disse, e imediatamente percebeu que talvez tivesse dito demais. Apressou-se a acrescentar, provocando a si mesma para encobrir a suavidade que escapara. Eu. Eu falo demais quando estou assustada. Noah soltou uma risada baixa, apenas um sopro de som, mas suficiente para fazer o elevador parecer menos como uma jaula. Suficiente para Mia sentir que não estava sendo tratada como um incômodo. Então fale, disse ele, o olhar firme, mas nada exigente. Enquanto você ainda estiver respirando. Mia o encarou à luz amarelada do modo de emergência. Noah não parecia mais um estranho. Parecia a calma chegando exatamente no momento certo. Um pequeno andar de segurança dentro de uma cidade que nunca parava. O elevador estava preso, mas estranhamente, o coração de Mia começou a bater em um ritmo diferente. Não apenas pelo medo, mas porque, pela primeira vez, ela sentiu alguém ali, não para puxá-la de volta, mas para ajudá-la a se manter de pé. O elevador estremeceu com um leve tremor, como um suspiro metálico. Então, o número no painel saltou de volta, brilhando intensamente como se nada tivesse dado errado. A luz de emergência piscou uma última vez, restaurando a iluminação normal, branca e limpa, a ponto de tudo parecer impecável demais. Mia ainda estava encostada na parede, as duas caixas de confeitaria organizadas no colo, o coração batendo mais devagar, mas ainda longe da tranquilidade. Noah permaneceu ereto, calmo como alguém acostumado a enfrentar o perigo sem piscar. Ele olhou para o painel de controle, ouviu o zumbido suave da máquina voltando à vida, depois lançou um breve olhar para Mia, suficiente para que ela entendesse. Não se preocupe, estou aqui. As portas deslizaram com um din suave, sedoso, e no instante em que se abriu a brecha, Mia sentiu por um instinto frio e penetrante que Evan ainda estava lá. Ele se mantinha à porta, perto demais, como se o mundo inteiro fosse apenas um palco para o seu ego. O terno ainda impecável, o cabelo perfeitamente no lugar, os olhos ainda iluminados com a determinação assustadora de alguém que não estava acostumado a ouvir não. O sorriso de Evan não era mais educado. Era uma linha fina, esticada nos lábios. Mia, disse ele, e apenas a forma como pronunciou seu nome fez a garganta dela se apertar. Instintivamente, Mia apertou as caixas de confeitaria contra o peito. Uma parte dela queria se encolher no canto e desaparecer. Mas antes que o medo pudesse se transformar em ação, Noah avançou apenas um passo e a ordem do mundo mudou. Ele se colocou à frente de Mia, sem tocá-la, sem pôr a mão nas costas como Evan costumava fazer. Noah simplesmente ficou no lugar certo, uma linha reta entre ela e Evan, como um escudo humano, sólido e sereno. Naquele momento, Mia finalmente compreendeu o que significava proteção sem posse. Evan franziu a testa. Quem é você? Perguntou, percorrendo Noah da cabeça aos pés, a irritação estampada no olhar. Irritação por encontrar outro homem que não podia dominar. Este é entre mim e ela. Noah não sorriu, não se impôs. Apenas inclinou a cabeça levemente, a voz ainda baixa e uniforme, polida o suficiente para não ser censurada, firme o suficiente para não ser ignorada. Ela disse não. Isso basta. Essas 4 últimas palavras caíram como um parafuso trancando a porta que Evan tentava arrombar. Evan congelou por um instante, soltou uma risada seca. Ela disse não, repetiu como se fosse uma piada. Ela só está entrando em pânico. Mia, vem aqui. Eu só quero conversar. Um arrepio percorreu todo o corpo de Mia. Só quero conversar. Aquelas palavras sempre foram a porta para ela ter que se explicar, se desculpar, suavizar, não fazer drama.
Mia odiava que seu coração ainda reagisse, odiava que aquele medo antigo ainda deixasse impressões na pele. Noah não se virou para perguntar se ela estava bem. Não agora, porque ele não a colocou na posição de ter que responder na frente de Evan. Ele manteve um espaço para ela, um bolso de ar onde podia respirar sem ser esmagada pelo olhar de alguém que um dia a fez sentir pequena. Ele apenas olhou para Evan, imperturbável. Você está deixando ela desconfortável. Evan avançou meio passo como se quisesse reivindicar a distância. Você não tem esse direito. Na verdade, eu tenho, respondeu Noah, a voz ainda serena. Não arrogante, apenas um fato declarado com a clareza de quem lê as horas em um relógio. Mia não entendia por que Evan hesitou, mas percebeu claramente algo cruzar seu rosto. Dúvida, cálculo, como se tivesse acabado de perceber que o homem à sua frente não era alguém que pudesse ser intimidado com palavras. Noah inclinou levemente a cabeça em direção ao corredor. Um gesto pequeno, mas imediatamente 2 seguranças apareceram, sem pressa, sem agressividade. Permaneceram a uma distância respeitosa, profissionais, treinados para fazer o problema se envergonhar a ponto de recuar sozinho. Noah não disse expulsem-no, apenas falou, leve e decisivo. Por favor, certifiquem-se de que ela seja escoltada com segurança até seu destino de entrega. Um deles assentiu. Sim, senhor. Evan estreitou os olhos. Senhor. Olhou para Noah como se encarasse um mistério irritante. Noah não explicou. Não deu a Evan o privilégio de saber. Também não usou aquilo como arma para fazê-la se sentir em dívida. Apenas recuou meio passo, abrindo caminho para que Mia pudesse sair sem ter que passar por Evan. Mia se levantou, segurando as caixas de confeitaria contra o peito. As pernas ainda estavam um pouco trêmulas, mas desta vez ela saiu do elevador não como alguém fugindo, mas como alguém cujo direito de andar havia sido devolvido. Evan a encarava, a voz dura. Então você vai desaparecer de novo como da última vez? Mia vacilou por um instante, o tremor ameaçando puxá-la de volta aos velhos hábitos, mas Noah ainda estava lá, sem tocar, sem puxar, apenas presente, como um segundo coração mantendo-a ereta. Ela se virou e olhou Evan diretamente nos olhos. Vou trabalhar, disse, e não lhe devo mais nenhuma conversa. Evan parecia prestes a falar novamente, mas um dos seguranças avançou levemente, educadamente, bloqueando-o. Senhor, por favor, mantenha distância. Mia foi escoltada pelo corredor, passando por paredes brilhantes e o sutil murmúrio da música ambiente elegante. A cada passo que se afastava de Evan, outro cordão invisível parecia se romper de seu pulso. Quando se aproximou da porta que levava à cozinha, Mia olhou para trás. Noah ainda estava junto ao elevador, alto e firme, como uma barreira intransponível. Então, como se soubesse que ela olharia, Noah se aproximou um pouco. Não demais, apenas o suficiente para que ela o visse, e por cima do ruído distante do saguão, retirou um cartão de visita do bolso interno do paletó, preto, simples, apenas um nome e um número de telefone. Ele colocou o cartão na palma de Mia com um gesto tão delicado quanto colocar uma promessa no lugar certo. Se precisar chegar em casa com segurança, ligue, disse Noah, os olhos nunca deixando os dela, sem explicações. Mia olhou para o cartão como quem olha para uma chave. Não a chave de uma gaiola, mas a chave de uma escolha. Ela não precisava mais estar sozinha. A garganta apertou. Obrigada. Noah apenas assentiu, como se fosse óbvio. Como se proteger alguém, que ainda tremia por causa do passado, não fosse um gesto grandioso, mas simplesmente o que um homem decente faz. Mia se virou e caminhou pelo corredor dos funcionários, mas o cartão em sua mão começou a esquentar, como um pequeno raio de sol aquecendo o coração. Pela primeira vez, em uma cidade vasta e sempre fria, Mia sentiu que alguém finalmente a tratara como alguém que valia ser protegida, não por contenção, mas por respeito. Ela deixou o Sterling celestial pela saída de funcionários, deixando para trás o brilho do saguão principal como um sonho que nunca lhe pertenceu. O corredor de serviço cheirava a sabão, tecido úmido e metal. Cheiros reais, ásperos,
mas seguros. O segurança que a acompanhava dizia apenas algumas palavras educadas, mantendo distância suficiente para que ela não se sentisse observada. Ela se sentia protegida. Quando a porta de aço se abriu, Nova York a atingiu com força. Som e luz, buzinas de carro, passos apressados, um vendedor de hot dog gritando. O vento frio cortando entre os prédios como uma mão invisível. Mia permaneceu na calçada por um segundo, abraçando a bolsa contra o peito como se segurasse seu próprio coração. As sobremesas foram entregues, o pagamento recebido. Seu corpo deveria relaxar, mas a mente não permitiu. Seguiu em direção ao metrô, tentando manter o passo firme, tentando parecer normal. Uma mulher saindo do trabalho, apenas mais uma entre milhares. Mas cada vez que alguém passava perto por trás, a nuca dela se apertava como uma corda esticada. Não ousava olhar para trás demais, com medo de transformar preocupação em verdade. Mas também não ousava virar, com medo de realmente haver alguém a seguindo e ela estar fingindo não ver. No corredor que levava às escadas do metrô, luzes fluorescentes se estendiam em longas faixas, frias e planas. Mia se misturou à multidão, depois parou no meio da plataforma, escolhendo um ponto próximo a uma câmera de segurança. Um instinto que cultivara desde o dia em que deixou Evan. Quando o trem chegou, as portas se abriram com uma rajada de ar quente misturado ao cheiro metálico antigo. Mia entrou em um vagão lotado, encostou as costas em um suporte e observou rostos desconhecidos. Nenhum Evan, mas o medo ainda estava ali, como um casaco molhado que não podia tirar. Desceu na estação perto de seu apartamento e caminhou pelos últimos quarteirões. Pequenas lojas ainda iluminadas, algumas pessoas passeando com seus cães. Uma garota passou apressada com um latte, música vazando dos fones de ouvido. O mundo seguia como se nada tivesse acontecido. Só Mia sentia que caminhava dentro de uma fina camada de vidro. Qualquer solavanco podia quebrá-la. Subiu as escadas do prédio, digitou o código da porta e entrou em um corredor que cheirava a carpete velho e um leve aroma de alho vindo da cozinha de alguém. Fechou sua porta, trancou 2 vezes, apoiou-se contra ela e soltou um longo suspiro que doía no peito. Este era o lar. 4 paredes, um sofá pequeno, uma cozinha minúscula. Tudo tão simples que poderia fazer alguém rir. Ainda assim, ela o conquistara com sua juventude e coragem. Mesmo assim, naquela noite, nem em casa ela se sentia totalmente segura. Lavou as mãos demoradamente, como se a água pudesse apagar a memória do toque no pulso mais cedo. Mudou de roupa, prendeu o cabelo e fez uma xícara de chá quente. Mas ao se deitar, a escuridão trouxe de volta as imagens antigas. Evan esperando perto do elevador. Evan dizendo seu nome como se fosse dono dela. Evan falando sobre constrangimento, como se seu orgulho importasse mais que a paz dela. Mia deitou de lado, olhos arregalados encarando o teto. A cidade lá fora ainda barulhenta, carros em movimento, alguém rindo. Uma sirene uivou à distância, depois sumiu. Ela puxou o cobertor mais alto, mas a preocupação entrou de qualquer forma, como o vento passando sob a porta. E se eles souberam onde moro? E se aparecer de novo amanhã? E se estiver esperando na esquina? Mia alcançou o telefone. A tela brilhante a machucou nos olhos. Nos contatos, o nome Noah Sterling estava lá, novo, desconhecido, mas estranhamente firme. Ela encarou a caixa de mensagens, o dedo pairando sobre o teclado. Eu não deveria incomodá-lo. Não posso me apoiar em um estranho. Consegui chegar em casa sozinha. Mas então, Mia se lembrou da forma como Noah se posicionara diante do elevador. Ele não a segurara, não a puxara para lugar algum. Simplesmente ficou exatamente no ponto certo, impedindo que Evan a tocasse. Ela se lembrou do que ele dissera dentro do elevador. Estou aqui. Apenas respire. Lembrou-se do cartão de visita pressionado em sua mão, não uma coleira, apenas uma promessa silenciosa. Mia digitou uma linha. Oi, Noah. Obrigada por me ajudar hoje. Desculpe mandar mensagem tão tarde. Eu só... Parou, apagou, digitou de novo. Estou me sentindo ansiosa. Tenho medo de que ele esteja me seguindo. As palavras pareciam pequenas, tolas, como se confessasse fraqueza.
Um nó de vergonha subiu pela garganta. Mia pressionou e segurou o botão, pronta para apagar a mensagem, como se deletá-la pudesse apagar também o sentimento. Então, seu telefone vibrou suavemente. Uma nova mensagem. Envie para ela. Noah. Mia prendeu a respiração, como se qualquer som pudesse quebrar tudo. Abriu a mensagem. Você não me deve nada. Eu entendo. Já chegou em casa? Se não, envie sua localização. Mandarei alguém imediatamente. Se sim, tranque a porta e não tente se acalmar sozinha. Se acontecer qualquer coisa, me ligue. Curta, calorosa, sem interrogatório, sem forçá-la a repetir detalhes, sem fazê-la provar que seu medo era razoável. Eu entendo. 2 palavras que se alojaram em seu peito como uma mão no ombro, sem apertar, sem segurar, apenas ali. Mandarei alguém imediatamente. Não um convite sugestivo, não um gesto romântico chamativo, apenas uma solução decente, como alguém acendendo a luz do corredor porque sabe que você tem medo do escuro. Você não me deve nada. E foi isso que fez Mia chorar. As lágrimas vieram sem aviso, queimando suas bochechas. Ela cobriu a boca com medo de deixar escapar um soluço. Não chorava por dor, mas porque pela primeira vez em muito tempo um homem dizia que sua segurança não precisava ser paga com obediência, gratidão ou permanência. Ela merecia ser protegida simplesmente por ser quem era. Mia enxugou as lágrimas, respirou fundo e digitou de volta com dedos trêmulos, mas honestos. Obrigada. Sério, boa noite. Enviou e pressionou o telefone contra o peito como se fosse uma fonte de calor. Lá fora, Nova York continuava alta, como sempre. Mas dentro de Mia havia um pequeno quarto. Pela primeira vez, o medo não vigiava mais à beira da cama. Ele deu um passo atrás, abrindo espaço para algo suave como um cobertor. Um pedaço de tranquilidade estranho, apenas uma mensagem, mas que a envolvia como um abraço. E finalmente, ela dormiu. Não porque tudo estivesse perfeitamente seguro, mas porque pela primeira vez acreditou que não precisava lutar sozinha. O restaurante que Noah escolheu não estava escondido em um andar de cobertura protegido, como Mia imaginara para um homem como ele. Fica no West Village, com fachada de vidro olhando para uma calçada iluminada, onde pessoas passeavam com cães, carregavam buquês tardios e conversavam em risadas suaves, como se ninguém no mundo estivesse perseguindo ninguém. Lá dentro, a luz era dourada como mel, as mesas de madeira escura, o jazz discreto mas presente e o cheiro de manteiga dourada no ar. Um aroma que fez Mia soltar os ombros instintivamente, pois parecia mais uma cozinha do que poder. Noah não reservou uma mesa em um canto escondido. Escolheu uma boa mesa bem no meio da sala, movimentada o suficiente para que ela se sentisse segura, privada o suficiente para conversarem sem serem ouvidos. E o mais estranho de tudo, ele chegou cedo. Quando Mia entrou, seguiu seu hábito de escanear a sala procurando silhuetas familiares. Nenhum Evan, nenhum par de olhos azuis pálidos esperando pegá-la. Apenas Noah se levantou assim que a viu. Expressão calma, corpo alto e firme, como um ponto fixo no mundo. Você conseguiu, disse ele puxando a cadeira para ela. Um gesto simples, sem ostentação, que não a fez se sentir uma peça de exibição. Obrigada por ter aceitado, respondeu Mia, sentando-se e colocando as mãos no colo para esconder o leve tremor que ainda percorria seus dedos. Vestia um vestido azul marinho minimalista, cabelo preso com cuidado, e apenas um pequeno colar com o medalhão da avó. Parte dela ainda pensava: o que estou fazendo aqui? Uma chefe de confeitaria com um homem como Noah Sterling, em um lugar onde até os copos de água pareciam desenhados. Noah pediu as bebidas primeiro. Nada alcoólico. O que você gostaria para se sentir confortável? Perguntou com um tom que parecia mais sobre temperatura do que sobre encontro. Chá ou água com gás? Respondeu Mia. Ele assentiu e fez sinal para o garçom. Água com gás e chá de camomila. Mia piscou. Eu não cheguei a dizer. Na noite que você me mandou mensagem, percebi que estava com dificuldade para dormir, disse Noah, de forma leve, como se não quisesse que ela se sentisse exposta demais.
Camomila ajuda, murmurou Mia. Ela não sabia como agradecer direito, então apenas abaixou o olhar e tocou levemente o copo. Ser cuidada sem precisar oferecer nada em troca suavizou seu coração de uma maneira difícil de resistir. Depois de um tempo, Noah finalmente foi ao que queria dizer, sem rodeios, mas sem frieza. Preciso que você entenda algo sobre Evan. Começou, olhando diretamente para ela, sem fazê-la se sentir obrigada a confrontá-lo. Ele não para por sentimentos antigos. Ele para quando perde o controle. Mia apertou os dedos. Ele não é perigoso no sentido de agredir alguém na rua. Noah a interrompeu suavemente, mantendo a calma. Perigoso no sentido de destruir sua vida. Ele liga para o seu trabalho, inventa coisas, faz você sentir que precisa planejar uma fuga todos os dias. Ele transforma sua vida em uma série de reflexos de sobrevivência. A palavra sobrevivência apertou a garganta de Mia. Era verdade. Demais. Ela vivera assim por tanto tempo que começara a acreditar que era normal. Noah pousou os talheres, a mão roçando levemente a borda do copo, sinal de contenção. Não gosto de ver pessoas vivendo assim. Você nem me conhece, disse Mia, quase sem pensar, mas então lembrou dos olhos dele no elevador. Ele já tinha visto o suficiente. Noah expirou. Eu sei o suficiente para entender que você está cansada. O aperitivo chegou. Uma salada morna com queijo de cabra e nozes. Mia deu algumas mordidas, ainda guardada. Ela sabia que não existia jantar de graça. Sabia que toda oferta generosa tinha um preço. A questão era: qual era o preço? Noah pareceu ler a pergunta em seus olhos. Falou primeiro, deixando tudo claro. Quero propor um acordo. 6 meses. Mia parou de mastigar. Um acordo? Noah assentiu. Você aparece comigo em certos eventos como minha namorada. Mia quase engasgou de surpresa. Namorada? Ele não brincava, não provocava. Falava como um homem apresentando uma solução prática, que por acaso assumia uma forma romântica. Minha família está pressionando. Encontros, apresentações, pretendentes, tudo embalado como material para casamento, explicou Noah, olhando para ela com o olhar intenso, mas não pesado. Preciso de uma resposta clara o suficiente para que eles parem. E preciso que seja pública. Real o suficiente para que ninguém queira testá-la. O coração de Mia acelerou. E em troca, Noah não fugiu da resposta. Em troca, ofereço um perímetro de segurança. Evan vai entender que você não é mais um alvo fácil e eu vou te apoiar na abertura da sua loja. Financiamento? Mia se alertou imediatamente. Não quero dever nada. Não. Noah cortou firme e imediato. Depois desacelerou, como se tivesse medo de assustá-la com o tom. Não é uma dívida. Apoio de forma que você controle. Quer um empréstimo legítimo? Posso te ajudar a se conectar com um banco. Quer uma localização? Vou apresentar algumas opções. Você quer dar cada passo sozinha? Noah perguntou, a voz calma, quase um sussurro. Eu fico em segundo plano. Mia o observou, procurando a armadilha. Uma condição. Uma sentença começando com em troca. Você deve... Mas Noah parecia entender que seu maior medo era ser controlada. Então ele disse a coisa mais importante de forma direta, como se a fixasse no lugar. Você tem o direito de recusar a qualquer momento, afirmou. Mesmo depois de concordar, você diz, pare, e tudo para. Sem raiva, sem retaliação. Nada de, você me fez perder a face. Mia soltou o ar preso nos pulmões, sentindo o peito como se tivesse sido destrancado. Havia realmente um homem no mundo que compreendia a frase que ela mais temia e a retirava do jogo por conta própria? Noah olhou para ela, suavizando ainda mais a expressão. Então disse algo que não tocava a pele, mas ia direto ao seu núcleo. Uma frase que não era persuasão, mas uma promessa decente. Não quero que você viva mais no modo sobrevivência. Naquele momento, os olhos de Mia arderam. Não por fraqueza, mas porque pela primeira vez alguém viu sua batalha silenciosa e não perguntou: por que você não é mais forte? Em vez disso, perguntou de outro jeito:
Por que você deveria ser forte sozinha? Ela baixou o olhar para o copo cintilante. Do lado de fora, o mundo seguia seu ritmo apressado, mas sob a luz dourada do restaurante, entre o suave tilintar dos talheres e o jazz respirando ao fundo, Mia entendeu algo com clareza. Aquilo não era apenas um acordo, era uma porta. E desta vez, a porta não se fechava para aprisioná-la. Ela se abria para que ela pudesse atravessá-la sendo ela mesma. Na manhã seguinte, quando Mia começou a mover suas coisas, o sol de Nova York parecia raro e delicado, fino, dourado, inclinando-se através das árvores, como se a cidade soubesse que aquele seria um dia que mudaria a vida dela e decidisse ser gentil. Mia olhou para seu pequeno apartamento, para as 4 paredes que antes eram sua fortaleza, depois para as 4 caixas de papelão alinhadas no chão. Tudo que era mais importante em sua vida cabia em poucas caixas. Algumas roupas simples, o medalhão da avó, um velho caderno de receitas gasto e uma pilha bagunçada de anotações sobre sua futura padaria. Notas que ela sempre temera digitar, porque palavras escritas pareciam demais, como sonhar alto demais. Ela ainda podia ouvir a voz de Jenna em sua cabeça, o aviso cauteloso da melhor amiga. Não deixe ninguém te engolir inteira. E era exatamente por isso que Mia tinha estabelecido uma condição desde o início. Pequena, mas para ela, um limite. Ela não mudaria seu nome, não mudaria sua vida, não mudaria quem ela era. Apenas mudaria seu endereço temporário. O carro a levou até o townhouse de Noah, estacionado diante de uma fila de elegantes brownstones. Nada chamativo, nada gritante. Isso era poder. Parecia um verdadeiro lar. Janelas iluminadas com calor, flores no degrau, segurança embutida na fundação em vez de exibida. Noah não a esperava na porta como se a levasse a uma cena de mansão. Ele tinha Marco, ou algum funcionário, ajudando a subir suas caixas, e só apareceu quando Mia já estava na entrada. Presença suficiente para não fazê-la se sentir recebida, mas respeitada. Sua suíte fica no 3º andar, disse Noah, de forma firme, como se falasse de um quarto de hotel comum e não de uma casa valendo mais do que a vida de muita gente. Sua própria chave, sua própria fechadura, é o seu espaço. Mia apertou a alça da bolsa. E as regras? Noah inclinou levemente a cabeça, como se ponderasse algo seriamente. Apenas uma regra. Se você precisar de silêncio, diga. Se precisar de alguém, diga. Todo o resto é seu. Sem horários para refeição, sem toque de recolher, sem eu não gosto disso, sem horários invisíveis escondidos em uma voz polida. Apenas uma verdade simples. Você tem o direito. A suíte de Mia era clara e silenciosa, com uma janela voltada para um pequeno jardim, verde e escondido como um segredo raro em Manhattan. O quarto era maior do que seu antigo apartamento, mas não transmitia frieza. Havia um edredom espesso, luzes de cabeceira quentes e uma poltrona junto à janela, como se estivesse ali esperando alguém finalmente sentar e soltar o ar preso no peito. Sobre a mesa, um pequeno envelope. Mia imaginou que fosse papelada, termos, regras, um contrato, algo que combinasse com um acordo. Abriu. Dentro havia apenas um bilhete escrito à mão. Mia, este é o seu lugar. Faça tudo no seu tempo. Noah. A caligrafia era firme e clara, sem enfeites. Ainda assim, aqueceu o peito de Mia de um jeito difícil de explicar, como se alguém tivesse ajustado silenciosamente a temperatura de um cômodo que ela manteve frio por tempo demais. Ela deixou as coisas no chão, caminhou pelo quarto, tocou as paredes, olhou pela janela e então sentiu. Tinha entrado em outro mundo, um mundo com coisas bonitas demais. Coisas que poderiam facilmente fazer alguém se perder. Mas Noah não exigira que ela pertencesse àquele mundo. Apenas criara espaço para que ela pertencesse a si mesma. Naquela tarde, Mia desceu até a cozinha. Não era como a cozinha industrial do trabalho. Era limpa, ampla, sofisticada, mas ainda carregava sinais de vida real. Um casaco jogado sobre a cadeira, um livro aberto no balcão, um pequeno vaso de flores perto da pia. E no instante em que entrou, ela congelou.
Um canto da cozinha estava preparado, não como uma estação decorativa, mas um verdadeiro espaço de confeitaria. Uma balança digital profissional, tigelas de aço inox, farinha de amêndoas, favas de baunilha, um pote de lavanda seca com aroma suave e fresco, papel manteiga, pequenas formas de torta. Nas prateleiras, os ingredientes estavam organizados e rotulados com cuidado, como se alguém tivesse estudado os hábitos de uma confeiteira e respeitado cada detalhe. Mia ficou parada por longos segundos, sem saber qual deveria ser sua reação. Estava acostumada a toda ajuda vir acompanhada de exigências. Ali, porém, só havia uma mensagem silenciosa. Ela podia fazer o que amava. Ao lado da cozinha, uma estante baixa também havia sido preparada. Não com romances ou livros chamativos, mas com coisas práticas que apertaram sua garganta. Guias de plano de negócios, listas de licenças e permissões, modelos de custo de ingredientes, livros sobre pequenos empreendimentos e uma pasta fina, rotulada. Possíveis localizações. Anúncios de aluguel, bairros compatíveis, números anotados à mão, metragem, preço, fluxo de pessoas. Não eu resolvo. Você escolhe. Mia engoliu em seco. Algo novo se formou em seu peito. A sensação de ser vista como alguém com futuro, não como alguém fugindo do passado. Ela ainda estava ali quando Noah entrou na cozinha. Não bateu. Não marcou território. Aproximou-se devagar, mantendo distância, como alguém que entende limites. Na mão trazia algo pequeno. Antes que Mia perguntasse, ele colocou o objeto sobre o balcão, bem ao lado do espaço de confeitaria. Uma plaquinha de madeira, simples, letras pretas discretas. O canto da Mia. Não toque. Mia olhou para a placa, depois para Noah, depois de novo para a placa, e de repente riu. Um riso verdadeiro, não educado. Ecoou pela cozinha ampla como um pequeno sino, surpreendendo até a si mesma. Fazia tanto tempo que não ria assim. Não para aliviar um clima, mas porque seu coração tinha esbarrado em algo bom demais para segurar. Noah sorriu também, de forma contida. Não um sorriso de vitória, mas o sorriso de alguém que acabara de vê-la voltar à vida. Eu não sabia que tipo de humor você gosta, disse ele em voz baixa. Então fui pelo simples. Mia estendeu a mão e tocou a plaquinha, passando os dedos pelas letras do próprio nome, como se precisasse confirmar que ele ainda lhe pertencia. Você está preocupada que alguém vá roubar minha farinha de amêndoas? Ela brincou, mas a voz saiu suave. Estou preocupada que alguém toque no que é seu sem pedir, disse Noah com calma, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Você já passou por isso demais. As palavras pousaram leves, mas profundas. Mia estava no meio da cozinha, no canto pequeno que carregava seu nome, dentro de uma casa que ainda lhe era estranha, mas que não a engolia. Pela primeira vez em muito tempo, seu futuro não parecia algo que precisasse esconder. Ele tinha lugar para existir. Uma prateleira, um canto de confeitaria e uma plaquinha doce e ridícula que a fez rir, como se alguém estivesse aprendendo a viver de novo, aos poucos, dentro de uma segurança que não precisava de permissão. O primeiro evento público chegou mais rápido do que Mia esperava. Chelsea brilhava como um rolo de filme. Faixas de luz branca escorriam das galerias para a calçada, o estalo nítido de saltos altos sobre o concreto, risadas suaves tilintando como cristal, o perfume caro misturado com tinta fresca e vinho. Fora da galeria, grupos de pessoas bem vestidas conversavam sobre arte com a confiança de quem nasceu sabendo ler luz e forma. Mia estava sentada no carro, mãos no colo, ainda tremendo. Não de medo de ser vista, mas da sensação de entrar em um mundo que antes a forçava a se encolher só para sobreviver. No vestido de seda azul meia-noite, fluido como água, ela ainda ouvia o eco do tênis que usara naquele dia no lobby do hotel, retumbando em sua memória. Inspirou fundo, mas o ar no peito parecia bloqueado por uma pergunta antiga. Eu realmente pertenço a este lugar? Noah sentou-se ao lado, em silêncio por um instante, dando-lhe tempo para se recompor. Vestia um terno preto, camisa branca, o colarinho aberto em um botão, formal o suficiente, inequivocamente nova-iorquino, mas não frio ou perfeito demais.
A luz da rua recortava sua mandíbula, e seus olhos escuros repousavam sobre Mia como quem observa algo que merece ser protegido. Ele não perguntou: "Está bem?" de um jeito que exigisse resposta. Disse apenas uma coisa prática, firme e silenciosamente protetora: "Se ficar demais, aperte minha mão 2 vezes. A gente sai." Mia olhou para ele. "Sério?" Noah assentiu, com a mesma calma de quem fala sobre trocar um item do cardápio, sem necessidade de justificativa, sem permissão pedida. Algo dentro de Mia se suavizou. Essa era a diferença que ainda a surpreendia. Com Noah, sempre existia uma saída respeitada. Ninguém usava a gentileza como armadilha. Noah saiu primeiro, depois contornou até o lado de Mia. Estendeu a mão, sem puxá-la, apenas esperando. Ela colocou a mão na dele. Era quente, firme, mas sem apertar. Como um corrimão ali se ela precisasse, sem transformá-la em alguém sendo conduzida. Entraram na galeria. Luzes direcionadas iluminavam as obras como segredos expostos, pinturas abstratas, esculturas de metal, fotografias em preto e branco da cidade. Conversas flutuavam pelo espaço, na medida certa para parecerem elegantes e leves, sem necessidade de defender opiniões. Mia sentiu o coração batendo alto nos ouvidos, como se cada olhar que passasse a me disse: quem sou eu? De onde vim? Por que estou aqui, ao lado de Noah Sterling? Ele colocou a mão nas suas costas. Não baixa, não possessiva, apenas no lugar exato para fazê-la sentir que não estava sozinha. Apresentou-a ao primeiro convidado, um homem de cabelos prateados, sorriso profissional, aperto de mão firme como um contrato. Noah riu. Finalmente, disse Noah, olhando rapidamente para Mia como quem pede permissão com os olhos. Falou com clareza, aberto, sem rodeios ou superioridade, apenas como um amigo. Esta é a Mia, disse Noah, e ela é a melhor chefe de confeitaria que já conheci. A apresentação caiu como luz. Não foi um "esta é minha namorada" o que teria transformado Mia em um acessório. Ele apresentou-a como alguém excepcional, colocando seu valor na mesa primeiro, convidando os outros a vê-la como alguém com habilidade e não como decoração ao lado do poder. Mia piscou, sentindo o calor subir à garganta. O homem de cabelos prateados riu. Uma chefe de confeitaria? Maravilhoso! Gosto mais de pessoas que realmente fazem coisas do que de quem só fala sobre conceitos. Mia pegou o ritmo e sorriu. Então você vai gostar de mim hoje à noite. Não falo sobre conceitos, mas consigo distinguir manteiga boa de manteiga barata pelo cheiro. Todos riram. Noah também riu, um som quieto, mas Mia sentiu o orgulho naquilo. Eles seguiram pela sala assim. Noah nunca deixava Mia sozinha, mas também nunca a mantinha perto demais. Ele sempre criava espaço suficiente para que ela falasse, brilhasse, fosse ela mesma. Mia percebeu que, ao parar de tentar parecer sofisticada, tudo ficava mais fácil. Não precisava de palavras ornamentadas, apenas honestidade. Uma mulher perguntou: "O que você faz?" Mia respondeu: "Faço doces e estou tentando abrir minha própria confeitaria em Nova York." A mulher ergueu a sobrancelha. "Sim", disse Mia com firmeza. "Eu sei que parece loucura, mas gosto de loucuras que cheiram a manteiga." O grupo riu, não porque ela não pertencia, mas porque era genuína e charmosa. Noah ficou ao lado dela, às vezes se inclinando para murmurar: "O homem à esquerda é um patrocinador exigente, mas você acabou de fazê-lo rir. Pontos extras, ou se quiser uma pausa, podemos sair para tomar ar." E a cada vez, Mia sentiu seu coração se aquietar um pouco mais. Como alguém que começa a acreditar que pode ficar em uma sala cheia de olhares sem armadura, ela brilhou à sua maneira, não cintilando como um diamante, mas aquecendo como um forno. Em determinado momento, Noah lhe entregou um copo de água. "Está tudo bem?" perguntou ele. Mia não respondeu apenas "tudo bem" para encerrar a pergunta. Olhou para ele e apertou sua mão uma vez, não duas, apenas uma, como se dissesse: "Ainda estou aqui e estou fazendo isso." Noah entendeu, apenas assentiu levemente. No final da noite, ao saírem da galeria, Mia percebeu que não estava nem perto do cansaço que esperava.
Estava cansada, sim, mas do tipo de cansaço que vem de viver honestamente, de se manter ereta, sem precisar se desculpar por existir. Enquanto isso, a história já tomava um rumo familiar e mais sombrio. Evan soube, por um conhecido, por uma foto nas redes sociais, por um sussurro em um grupo de mensagens. Mia havia aparecido com Noah Sterling em uma galeria. Pareciam namorados. Evan começou a manipular a narrativa como sempre fazia, trocando papéis, transformando-se em vítima e tornando Mia a ingrata. Espalhou insinuações de que Mia estava subindo socialmente, calculando tudo, que não sabia seu lugar. Mas desta vez, a opinião pública não era mais uma porta pela qual ele pudesse entrar na vida dela. Noah não jogava o jogo do silêncio, deixando Mia absorver sozinha qualquer dano. O perímetro de segurança havia sido estabelecido de uma forma que Evan mais odiava. Presença clara, pública, inconfundível. E o mais importante, Mia não estava mais sozinha no escuro. Naquela noite, ao voltar para casa, a townhouse ainda brilhando calorosamente como uma lâmpada, Mia parou na entrada e ouviu sua própria respiração. Ainda podia sentir medo, mas não vivia mais em modo de sobrevivência. Pela primeira vez, ela havia caminhado para a luz sem que ninguém a puxasse de volta. Alguns hábitos não desaparecem apenas porque queremos. Eles se vão quando o corpo acredita que está seguro. Após a noite na galeria, Mia começou a aparecer ao lado de Noah com mais frequência. Jantares rápidos com parceiros de negócios, um evento beneficente em um rooftop com Manhattan brilhando lá embaixo, um encontro em uma livraria independente onde as pessoas falavam de arte como quem comenta o clima. Mia ainda se sentia sobrecarregada. Seu coração ainda disparava às vezes quando alguém ficava perto demais por trás. Mas algo havia mudado. Mia já não precisava congelar para sobreviver. Noah caminhava sempre ao lado dela, como uma segunda respiração. E em lugares cheios, quando o ambiente ficava denso como ondas, ele costumava colocar a mão em suas costas. Não baixa, não firme, não controladora. Apenas um ponto leve de contato, como um ponto final no fim de uma frase. Aqui. No começo, Mia ainda se sobressaía. O corpo reagia antes que a mente conseguisse explicar. Em suas memórias, uma mão nas costas significava condução. Significava não me envergonhe. Significava você me pertence. Mas a mão de Noah era diferente. Ela não a puxava para perto. Não a obrigava a andar mais rápido, a se endireitar, a sorrir mais. Apenas a lembrava de que ela tinha o direito de estar ali sem precisar se defender sozinha. Pouco a pouco, Mia percebeu algo que a deixou ao mesmo tempo triste e mais leve. Ela havia vivido tempo demais em um mundo onde todo toque tinha um preço. E agora, pela primeira vez, alguém a tocava para devolver liberdade, não para tirá-la. Em uma noite chuvosa, Nova York virou uma trilha sonora de água. A chuva batia nas janelas da townhouse como dedos impacientes. Lá fora, os semáforos se alongavam em manchas vermelhas e verdes sobre a rua molhada. Mia tentou dormir cedo, mas a mente não desacelerava. O hábito da vigilância ainda às vezes surgia, como o ar preso tentando escapar. Evan ainda estava em algum lugar daquela cidade, e às vezes o medo não precisava de provas, bastava uma lembrança. Então Mia desceu até a cozinha. O andar de baixo estava em silêncio, apenas o zumbido suave do exaustor e o tic-tac do relógio na parede, como se estivesse contando respirações calmas para ela. Mia amarrou o avental, abriu a gaveta da geladeira, pegou manteiga e quebrou ovos. Fez tudo devagar, com cuidado, como um ritual. Quando as mãos estavam ocupadas, a mente parava de correr. Ela estava batendo o buttercream quando ouviu passos suaves na escada. Noah apareceu na porta da cozinha sem acender outra luz. Usava uma calça de moletom escura e uma camiseta simples, o cabelo levemente bagunçado, como se o sono tivesse chamado e ele tivesse atendido. Sob a luz quente da cozinha, ele parecia normal de um jeito que surpreendeu Mia. Não o Noah dos eventos, polido, intocável. Era o Noah da vida real. Apenas um homem que também tinha noites sem dormir. Você não está dormindo?
Perguntou ele, a voz levemente rouca ao acordar. Mia sorriu de leve. A chuva me acordou. Noah olhou para a tigela de buttercream em suas mãos. E a sua solução é cozinhar? Minha solução para tudo, disse Mia, apontando para a colher. E você? O que faz aqui embaixo? Noah entrou e se apoiou de leve na bancada, observando o creme brilhante como se fosse perigosamente tentador. Ouvi a tigela e fiquei curioso. Curioso ou com vontade? Mia arqueou a sobrancelha. Noah não respondeu. Apenas se moveu rápido, como uma criança roubando doce antes do jantar. Passou o dedo na ponta da colher e provou. Noah! Ele mastigou devagar, o rosto completamente neutro, mas os olhos brilharam com uma faísca travessa. Controle de qualidade. E quem te deu autoridade para controle de qualidade? Alguém que mora nesta casa, respondeu com naturalidade. Tenho o direito de saber quando a baunilha começa a dominar minha propriedade. Mia riu. Um riso verdadeiro, natural como respirar. Você ainda tem gosto de aluno da 8ª série. Noah ergueu uma sobrancelha. Nunca fui pego. Isso é porque você nunca me conheceu? Mia levantou a colher como um aviso. Noah ergueu as 2 mãos à altura dos ombros, fingindo rendição. Tudo bem, sou inocente. Mia voltou a se inclinar sobre a tigela e continuou misturando, mas o riso permaneceu em seu peito como uma pequena chama acesa. Ela nem percebeu que Noah havia se aproximado até ele dizer, em voz baixa, Você está com farinha no rosto. Por reflexo, Mia levou a mão à bochecha, mas a mão de Noah já estava erguida. O movimento dele foi lento e claro, visível o suficiente para que ela pudesse impedir se quisesse. A ponta de seu dedo tocou a pele dela de leve, quente por um instante. Mia ficou imóvel. Naquele momento, toda a cozinha pareceu silenciar. Até a chuva do lado de fora ficou distante, como um som de fundo muito longe. Mia sentiu a diferença com nitidez. Noah não estava tomando aquele momento. Estava entrando nele com cuidado, como alguém que toca algo frágil porque respeita. Então, no meio do gesto, Noah parou. O dedo ainda próximo da pele dela, mas sem avançar. Ele recuou a mão um pouco, olhou diretamente para ela, e sua voz desceu para um tom que soou como permissão real, não como formalidade educada. Estou te deixando desconfortável? A pergunta abriu uma porta que Mia nunca tinha podido atravessar com honestidade. Ela ouviu o próprio coração bater, mas dessa vez não era pânico. Era um ritmo cheio, firme. Ela entendeu. Enfim, segurança não é que ninguém nunca te toque. Segurança é ter o direito de dizer não, e a pessoa parar. Mia respirou fundo, a garganta aquecendo, e sussurrou tão baixo que só aquela cozinha poderia ouvir. Não. Não desta vez. Noah não fez mais nada. Não tomou a resposta como vitória. Apenas sustentou o olhar dela por um longo segundo, como se estivesse gravando algo importante na memória, e então assentiu uma única vez. Tudo bem, disse. Obrigado por me dizer a verdade. Mia riu outra vez, doce e um pouco sem jeito. Você é tão sério. Noah inclinou levemente a cabeça, os olhos suavizando. Porque com você, eu quero que tudo seja certo. Mia voltou para a tigela de buttercream, mas suas mãos estavam mais leves. Lá fora, a chuva continuava caindo. Mas dentro daquela cozinha quente, cheirando a manteiga e baunilha, Mia percebeu algo essencial. Alguns toques não são armadilhas. Algumas mãos não são jaulas. E às vezes basta uma pergunta feita do jeito certo para o corpo começar a acreditar que está sendo amado sem ser apagado. A manhã começou como qualquer outra na confeitaria. O cheiro de manteiga derretendo na panela, o som baixo da batedeira, o tilintar alegre da porta quando os clientes entravam em busca de café e croissants. Mia amarrou o avental, prendeu o cabelo, as mãos polvilhadas de farinha, uma familiaridade tão profunda que parecia paz. Ali, ela não era a mulher que um dia fugiu de um noivado. Era a pessoa que criava algo capaz de arrancar sorrisos na primeira mordida, mas há dias em que o passado não bate à porta. Ele espera do outro lado do vidro. Mia levava uma bandeja de doces ao balcão quando viu um reflexo na janela. Uma figura alta, um terno caro, uma postura carregada de direito.
Seu corpo reagiu antes que a mente acompanhasse. Ombros tensos, respiração curta, os dedos se apertando na bandeja até a borda metálica pressionar a pele. Evan. Ele estava na calçada como se tivesse todo o direito de estar ali, como se fosse um ponto de encontro. Seu olhar deslizou para dentro e se fixou diretamente em Mia. O sorriso se abriu. O mesmo sorriso que um dia ela confundira com amor, quando na verdade era apenas a certeza de que os outros acabariam cedendo. O som do sangue correndo ecoou nos ouvidos dela. Parte de Mia quis virar e correr para a cozinha, se esconder no estoque, desaparecer entre sacos de farinha e caixas de açúcar. Mas outra parte, nova, fortalecida por não precisar mais guardar portas sozinha, se endireitou. Ela pousou a bandeja, limpou as mãos no avental e saiu de trás do balcão. Não se apressou. Caminhou como alguém que escolhe o próprio passo, não como alguém sendo empurrada. Evan abriu a porta e entrou. O sino soou claro, chamando a atenção de algumas pessoas. Mia sentiu os olhares pousarem sobre eles. Mas desta vez, não sentiu vergonha. Sentiu lucidez. Mia, disse Evan, com a voz doce demais para ser verdadeira. Finalmente te encontrei. Você me fez correr bastante. Mia sustentou o olhar dele. Você não deveria estar aqui. Eu só quero conversar. Evan deu meio passo à frente, como sempre fazia, diminuindo a distância como se fosse algo natural. Uma conversa entre adultos, sabe? A frase conhecida percorreu a espinha dela como um frio antigo, mas Mia respirou fundo. Concentrou-se no chão sob seus pés, no cheiro de pão fresco. Em um fato simples e poderoso, ela estava ali porque tinha o direito de estar. Ela recuou o suficiente para manter espaço entre eles. Não. Evan parou, como se aquela palavra fosse um idioma que ele nunca tivesse aprendido. Você continua teimosa, disse sorrindo, mas sabe que me deve uma explicação. A palavra deve acendeu algo no peito de Mia. Não um impulso descontrolado, mas uma raiva clara, lúcida. A raiva de quem finalmente entendeu que foi ensinada a aceitar o errado. Ela pegou o celular. A sobrancelha de Evan se ergueu imediatamente, o tom mudando. Para quem você está ligando? Mia discou o número de Noah. O coração ainda batia forte. Mas sua mão não tremia como antes. E mais importante, ela não estava ligando para que alguém resolvesse por ela. Estava ligando para lembrar a si mesma que não estava mais sozinha e que merecia apoio. Mia. A voz de Noah atendeu quase de imediato, firme como uma parede. Mia manteve os olhos em Evan enquanto falava, baixa o suficiente para não chamar atenção, clara o bastante para si mesma. O Evan está aqui, do lado de fora da confeitaria. Você pode ficar por perto? Não entra. Só esteja aí. Uma breve pausa. Tudo bem, respondeu Noah. Estou perto. Faz do jeito que você quiser, sem perguntas invasivas, sem deixa que eu resolvo, sem tirar dela a própria voz. Mia encerrou a chamada e pousou o celular no balcão. Evan a observava como quem vê algo novo e irritante. Quem era? Perguntou, agora sem doçura. Está me ameaçando? Mia se afastou do balcão e caminhou até perto da fachada de vidro, onde todos podiam ver, onde Evan não podia puxá-la para um canto, onde luz e testemunhas tornavam tudo real. Ela o encarou e, desta vez, falou sem pedir desculpas. Você me fez menor, disse Mia. Cada palavra pousou como algo cuidadosamente colocado sobre a mesa. Você me fez acreditar que se eu não fizesse o que você queria, a errada era eu. Você chamou controle de cuidado, chamou insultos de brincadeira, chamou-me impedir de ir embora de amor. O maxilar de Evan se contraiu. Você está exagerando. Não. Mia o interrompeu com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Eu não permito mais. Houve um instante de silêncio absoluto. A máquina de expresso soltou um chiado. Alguém riu suavemente em uma mesa perto da janela, como se o mundo estivesse seguindo normalmente. E era isso que a fortalecia. Ela não precisava que tudo parasse para estabelecer um limite. Evan a olhou como se ela fosse uma estranha. Porque era.
Estranha a versão dele que um dia a controlou. Do outro lado do vidro, um carro parou do outro lado da rua. Noah desceu sem entrar. Apenas ficou ali, à distância. Uma figura alta, de casaco escuro, mãos nos bolsos, o olhar fixo em Mia como um ponto de ancoragem. Ele não invadiu a cena. Não tomou o controle. Apenas esteve presente. E isso bastou. Evan também o viu. Os olhos dele escureceram, e Mia percebeu o exato momento em que o poder dele enfraqueceu, como um fio sendo cortado. Não porque Noah fosse ameaçador, mas porque Mia já não estava mais com medo, do jeito que Evan precisava que ela estivesse. Evan engoliu em seco, tentando manter a compostura. Então você está escolhendo ele? Mia não sorriu. Não explicou. Apenas falou a verdade. Estou escolhendo a mim mesma. As palavras silenciaram Evan por completo. Ele a observou por mais um instante, como se procurasse pela antiga Mia. Fácil de alcançar, fácil de amolecer, rápida em se desculpar. Mas aquela versão não existia mais. Finalmente Evan recuou. Um passo, depois outro. Ajustou o punho da camisa como se fosse a única maneira de salvar seu orgulho. Isso não acabou. Lançou, tentando deixar a porta aberta. Mia encontrou seus olhos, a voz firme como pedra, sem levantar o tom. Já acabou há muito tempo. Evan se virou e saiu. O sino tocou novamente, mas desta vez o som não trouxe perigo. Parecia um ponto final. Mia ficou parada por um momento, a mão apoiada no balcão, sentindo a própria respiração. Não tremia. Não se encolhia. Não sentia necessidade de se desculpar por se proteger. Lá fora, Noah permanecia à distância. Não se aproximou com perguntas, não a abraçou diante de todos. Apenas a observava, os olhos dizendo: "Você conseguiu." E Mia entendeu. Hoje, ela havia parado de se encolher. Não porque a vida tivesse ficado mais fácil, mas porque ela havia superado a antiga prisão. Evan também entendia isso, e pela primeira vez, Mia viu em seus olhos uma verdade fria. Ela não era mais um alvo fácil. Naquela noite, a cidade parecia mais silenciosa que o habitual. Um silêncio muito nova-iorquino. O tráfego distante ainda murmurava. Luzes se estendiam pelas ruas molhadas, mas tudo parecia envolto em uma névoa leve que suavizava até os ruídos. A townhouse de Noah brilhava com calor, o aroma de chá de camomila preenchendo o corredor como uma canção de ninar. Mia caminhou descalça pelo chão de madeira, uma mão segurando a xícara fumegante, o peito estranho e leve. Tão leve que dava medo. Medo porque por tanto tempo ela só sabia permanecer alerta. A sala de estar do terceiro andar estava quieta. Uma luminária de leitura iluminava o sofá com uma luz dourada. Nó estava ali, mangas arregaçadas, colarinho aberto, virando uma página mesmo sem realmente ler. Olhou para cima quando Mia entrou, os olhos escuros pousando nela como um lugar para se sentir em casa. "Não consegue dormir?" perguntou. Mia balançou a cabeça e sentou-se na ponta oposta do sofá, deixando espaço suficiente para se sentir segura, o velho hábito ainda presente. Ela olhou para o chá, observando seu reflexo tremer com a respiração. "Não sei como chamar isso", disse baixinho, "mas acho que preciso dizer." Noah não se aproximou. Não a puxou para algo que ela não estava pronta. Apenas colocou o livro de lado, virou-se para ela e deixou o silêncio abrir espaço. "Estou ouvindo." Mia engoliu. Havia dito tantas coisas fortes para Evan, para o mundo, para si mesma. Mas isso era mais difícil do que tudo, porque não era um limite, era uma verdade mais suave. "Tenho medo desse sentimento", admitiu Mia, ainda olhando para a xícara, como se fosse mais fácil do que encarar Noah. Porque estava silencioso demais. As palavras caíram na sala como uma folha, finas, frágeis, cheias de significado. Noah permaneceu em silêncio por um instante, como se quisesse ter certeza de que entendia. Então falou, baixo e firme, como alguém ensinando algo importante a um coração acostumado a aprender errado. "Silêncio não é chato", disse Noah. "Silêncio é seguro." Mia levantou os olhos. Havia algo neles.
Não era pena, nem aquele tipo arrogante de vou te curar. Apenas reconhecimento. Sim, você passou por demais. Então, quando a paz chega, o corpo se confunde. Isso não significa que você está quebrada. Apenas significa que você é humana. Estou acostumada a tudo ter condições, disse Mia, a voz tremendo levemente. Acostumada a ser tratada bem e depois ter que pagar por isso. Acostumada a ouvir que me amam, mas serem responsáveis por me diminuir. Noah a observava, o olhar escuro segurando cada palavra com um respeito quase solene. A luz da manhã invadia as janelas, derramando-se pelo balcão de madeira e iluminando bandejas de doces, alinhadas como uma composição de açúcar e farinha. Havia croissants folhados, tortinhas de frutas com brilho delicado, macarons em tons de lavanda que pareciam lembranças silenciosas. E no cantinho mais discreto da vitrine, ela colocava um bolo de chocolate feito com a receita da avó, a própria definição de mel sobre tudo, sem precisar se exibir, apenas perfeito. Ela ouviu o riso suave de sua equipe na cozinha. Não era mais apenas Mia correndo sozinha durante a manhã, ombros curvados, o medo mordendo seu pescoço. Agora, ela tinha um time. Maria comandando a cozinha quente, gritando carinhosamente sempre que Mia tentava fazer tudo ao mesmo tempo. Um barista de cabelos cacheados que chamava os clientes pelo nome, como família. Uma jovem decoradora que transformava bolos com mãos precisas como bordado. O ritmo da loja se movia constante e caloroso, e o mais importante pertencia a Mia. Liberdade, dignidade e algo ainda mais difícil que capital: a sensação de merecer estar ali. O sino da porta tocou pela 30ª vez naquela manhã. A loja era pequena, mas cheia. Um vizinho passeando com o cachorro parou para comprar um cinnamon roll. Um casal jovem entrou com laptops, pediu 2 lattes e um croissant para trabalhar, mas na verdade apenas se observavam. Havia até um homem sério, de meia idade, com cara de professor, que sempre pedia a mesma coisa, manteiga com mel, e depois se sentava lendo o jornal como se o mundo fosse desmoronar sem aquilo. Mia observava a cena, os olhos ardiam, não de cansaço, mas de felicidade materializada. Uma pequena padaria, vozes humanas, aromas quentes, em um futuro que não exigia mais fuga. A porta se abriu novamente e, com uma doçura que já beirava o absurdo, Noah entrou, como se aquele fosse seu escritório. Vestia um casaco escuro, cabelos levemente bagunçados pelo vento, mãos nos bolsos, postura de alguém tão regular que a equipe nem perguntava nada. "O de sempre?" sorriu o barista. Noah assentiu. "O de sempre." Mia ergueu a sobrancelha por trás do balcão. "Veio tomar café ou roubar amostras?" Noah inclinou a cabeça com um olhar inocente. "Sou cliente fiel. Contribuo para o faturamento." "E você contribui fugindo com meus testes," retrucou Mia, sorrindo abertamente. Noah se aproximou do balcão e se inclinou o suficiente para ela ouvir. "Controle de qualidade. Dever cívico." Mia riu, e agora sua risada não tinha nada a ver com a de um ano atrás. Não era tensão acumulada. Tinha peso, raízes, segurança. Noah apoiou a mão no balcão perto da dela, sem apertar, sem segurar, apenas tocando como um lembrete familiar. "Você não está sozinha." E Mia percebeu que não se encolhia mais. Seu corpo finalmente aprendera o que sua mente sempre esperou. O toque nem sempre é uma prisão. "Está bem?" perguntou Noah, a voz baixa e suave, como se perguntasse sobre seu coração. Mia olhou ao redor. A loja movimentada, a cozinha quente, a longa lista de pedidos. E ainda assim, dentro dela, tudo parecia estranhamente calmo. "Estou bem", disse. "De verdade, bem mesmo." Noah sorriu suavemente, olhos aquecendo. "Gosto desse tipo de bem." O dia de abertura se estendeu. Quando o último cliente saiu, a porta foi trancada e a maioria das luzes externas se apagou. A padaria voltou à sua forma mais íntima, uma cozinha cultivada a partir de um sonho. O relógio se aproximava das 11. Maria e os outros já haviam ido embora. Restavam apenas Mia e Noah. Mia estava na cozinha, um suéter solto sobre os ombros, cabelo preso de forma casual, mãos ainda com um pouco de farinha.
Noah estava à sua frente, sem terno, sem luzes de galeria, apenas ele, um homem exatamente onde deveria estar. Lembra do primeiro dia? Perguntou Noah. Mia sorriu. O dia em que eu bati no elevador como uma bomba de açúcar e manteiga. Noah riu. Pois é, e eu salvei as caixas de doces, e você fechou as portas bem na cara dele. Mia disse suavemente. Ainda me lembro do som. Parecia um ponto final. Noah se aproximou, sem pressa, sem transformar o momento em uma grande cena teatral. Ele apenas tirou uma pequena caixinha do bolso do paletó, simples, sem logo, sem diamantes chamativos. Quero te fazer uma pergunta, disse Noah. Mia olhou para a caixinha, o coração acelerado, mas sem pânico. Sentiu-se aquecida, como mel se espalhando sobre pão fresco. Noah abriu a caixa. Dentro, um anel fino e delicado, na medida certa, como uma promessa dita no tom exato. Não por contrato, disse Noah, a voz levemente rouca. Não por aparência, apenas porque quero acordar todos os dias sabendo que meu lar é onde você decidir ficar, com seu nome, com sua liberdade. Mia o olhou por um longo momento, então sorriu, lágrimas brilhando como açúcar de confeiteiro. Achei que teria medo, sussurrou. Mas não tenho. Noah ergueu a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, gesto instintivo. E pausou por um instante, aquele hábito familiar de respeito intacto. Estou te deixando desconfortável? Mia balançou a cabeça. Não. Desta vez não. Ela estendeu a mão. Noah deslizou o anel em seu dedo ali mesmo, na cozinha da padaria, entre o aroma da manteiga, o leve zumbido da geladeira e a luz amarela e acolhedora como uma canção de ninar. Sem convidados, sem palco, apenas duas pessoas em um sonho que se tornou um endereço real. Mia puxou Noah para perto e o beijou, doce, tremendo, tão feliz que sentiu seu coração rir. Lá fora, Nova York continuava barulhenta. Mas dentro da cozinha de mel endurecido, tudo se suavizava, como mel sobre cada cicatriz. E se há uma frase para fechar tudo, é esta. Exatamente como Mia viveu. Ela não foi resgatada. Ela foi amada do jeito certo, e por isso ela se salvou.